Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre. João 14,16. A Bíblia responde explicitamente a pergunta sobre quem é o Espírito Santo, afirmando especialmente sua divindade e personalidade, e destacando sua obra do Antigo ao Novo Testamento. O Espírito Santo é uma pessoa? Muitas seitas do cristianismo negam a pessoalidade do Espírito Santo, afirmando que ele é uma energia ou força. No entanto, a Bíblia é suficientemente clara ao revelar a personalidade distinta do Espírito Santo. Apesar do nome Espírito ser um gênero neutro no grego, sempre é utilizado pronomes masculinos para se referir a ele, o que torna explícita a verdade de que ele é uma pessoa distinta, tanto do Pai quanto do Filho. Mateus 13,16, Lucas 4,18, João 15,26. Aliás, a Bíblia explora de uma forma tão explícita os atributos pessoais do Espírito Santo que sua relação com o Pai e o Filho só pode ser entendida se também houver o entendimento de que ele é uma pessoa. Mateus 28,19, 1 Coríntios 12, 4-6. Sobre a personalidade do Espírito Santo, a Bíblia fala que ele possui intelecto. Romanos 8,27, 1 Coríntios 2, 10-13. Vontade, 1 Coríntios 12, 11. E emoções, Efésios 4,30. De modo que suas próprias ações refletem essa personalidade, pois ele ensina, exorta, orienta, controla, testifica, repreende, intercede, tem ciúme, etc. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo aparece nas Escrituras sendo igualmente Deus, assim como o Pai e o Filho. Tanto a fórmula batismal como a bênção apostólica pronunciada pelo apóstolo Paulo indicam claramente essa verdade. Mateus 28,19, 2 Coríntios 13,14. O próprio Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo, se refere a ele como um outro Consolador. Numa melhor tradução, um outro Auxiliador. Essa expressão não apenas aponta para o Espírito Santo como uma pessoa, mas também como Deus, pois Cristo se posiciona em pé de igualdade com ele, ao utilizar a palavra outro, ou seja, ele está indicando que o Espírito Santo é alguém como ele. Além do mais, são atribuídos ao Espírito Santo atributos que só pertencem a Deus, como onipresença, onisciência, onipotência e soberania, glória, eternidade e a própria santidade tão singular que o adjetiva. 1 Coríntios 2,10, 12, 4-6 e Hebreus 9,14. Assim fica evidente que a Bíblia revela o Deus triuno nas pessoas do Pai, Filho e Espírito. O Filho é gerado eternamente do Pai e o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. João 15,26. Portanto, o Espírito Santo é o Espírito do Pai, como também é o Espírito de Cristo, mas não deve ser confundido como sendo a própria pessoa do Pai ou do Filho. Ao contrário, é no Espírito Santo que o Pai e o Filho se encontram. Mateus 10,20, Romanos 8,9, 1 Coríntios 2, 11 e 12. Como disse Agostinho de Hipona, o Espírito Santo é a pessoa que une o Pai e o Filho em um vínculo de amor. Em outras palavras, o amor entre o Pai e o Filho é tão grande que se revela na pessoa do Espírito Santo. A igreja primitiva, desde seus primeiros dias, já entendia e reconhecia a plena divindade do Espírito Santo. Isto pode ser notado no episódio em que Ananias e sua mulher foram castigados por terem mentido ao Espírito Santo. Na ocasião, o apóstolo Pedro declarou explicitamente que aquele casal havia mentido a Deus. Atos 5, 3 e 4. Os nomes e títulos do Espírito Santo. Ele é chamado nas Escrituras de Espírito Santo,
tanto como referência ao atributo divino da santidade que ele possui por ser Deus, como também para distingui-lo do espírito humano e dos espíritos imundos, isto é, os demônios. A palavra espírito traduz o hebraico ruach e o grego pneuma, que possuem origem em raízes que transmitem o significado de soprar. Às vezes ele também é chamado simplesmente de espírito, ou seja, sem a presença do adjetivo santo. Mas sempre quando isso ocorre, o contexto claramente aponta que se trata do Espírito Santo. Efésios 5:18. Ele também é chamado de Espírito de Deus. Mateus 3:16. Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:17. E Espírito de Cristo. 1 Pedro 1:11. Muito frequentemente ele também é denominado com nomes e títulos que fazem referência à sua obra, como por exemplo, Auxiliador ou Consolador, João 14:16, Espírito da Verdade, João 14:17, Espírito de Vida, Romanos 8:2, Espírito da Promessa, Efésios 1:13, etc. O Espírito Santo deve ser adorado, apesar de geralmente denominarmos o Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Trindade. Isso não deve ser entendido como um tipo de hierarquia dentro da própria Trindade em si, visto que, como já foi dito, as três pessoas da Trindade compartilham a mesma natureza divina, uma natureza que é indivisível. Portanto, ao Espírito Santo deve ser rendido pleno louvor, glória e adoração, como ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Nos registros do Novo Testamento, podemos perceber a ação direta do Espírito Santo desde antes do nascimento de Jesus, Lucas 1:13-15, até o fim de seu ministério terreno. Podemos pontuar algumas questões importantes sobre a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Humanamente falando, Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Isso fica claro no anúncio do anjo Gabriel feito à jovem Virgem Maria, Lucas 1:35. Quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele. Na ocasião, ele se manifestou na forma corpórea como de uma pomba, Mateus 3:16, Lucas 3:22. Após ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e depois, pela virtude do Espírito, voltou para a Galileia para pregar o evangelho do reino de Deus, que estava sendo estabelecido. Lucas 4:1-14. Na sinagoga, Jesus se apresentou como o cumprimento final da profecia do profeta Isaías, onde as primeiras linhas diziam: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para proclamar boas novas aos pobres." Lucas 4:18-21. O Senhor Jesus, pelo Espírito, expulsou demônios, Mateus 12:28, e conversando com o fariseu Nicodemos, disse que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, João 3:5. Por fim, ressuscitou Cristo, Romanos 1:4. Como o escritor do livro de Hebreus ressaltou, o Espírito Santo foi quem sustentou Jesus durante toda a sua obra redentora, Hebreus 9:14. A obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é destacada em toda a Bíblia, desde o início. O livro de Gênesis, em suas primeiras palavras, declara que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Na criação, o Pai criou todas as coisas através do Filho, pela agência do Espírito Santo. Jó 26:13. João 1:1-3. Portanto, é o Espírito que age como doador da vida. Jó 33:24. E depois também concede aos homens habilidades naturais, que os qualificam para que estes possam viver neste mundo criado. A obra do Espírito Santo na salvação. O Espírito Santo desempenha tarefas específicas com relação à história da redenção. Foi ele quem inspirou as Escrituras, isto é, os autores bíblicos falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Logo, ele é o grande autor da revelação de Deus, registrada através de sua palavra aos homens. Ezequiel 2:2, Zacarias 9:30, 1 Coríntios
2, 12 e 13. Muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo agia de forma diferente nos tempos do Antigo Testamento, especialmente no sentido de não habitar permanentemente nos homens. Esse raciocínio leva a uma diferença qualitativa na forma de agir do Espírito Santo, quando comparados os tempos do Antigo e Novo Testamento. Portanto, com relação à economia da salvação, podemos dizer que Deus o Pai planejou e elegeu seu povo. O Filho executou o plano salvífico e o Espírito Santo confirma a obra da redenção, aplicando os benefícios da salvação aos redimidos. Estes, justificados pelo Espírito Santo, são regenerados, santificados e edificados. Logo, todos os esforços na evangelização e no discipulado só são produtivos pela ação do Espírito Santo, que atrai o pecador à mensagem do Evangelho. Símbolos do Espírito Santo. Pomba. Em João 1,32 encontramos o Espírito tomando a forma de uma pomba. As características da pomba fazem dela um tipo apto do Espírito, que são a sua beleza, suavidade, limpeza e a característica de ela ser facilmente incomodada. A pomba também é inofensiva e calma. Óleo, azeite. Óleo, símbolo da unção do Espírito. O óleo de oliveira azeite foi um artigo de grande importância na Palestina, sendo usado como comida, remédio, iluminação e unção. É um tipo constante do Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em Êxodo 40, 9 a 11, aprendemos que o tabernáculo e os móveis deveriam ser ungidos com azeite. Como o tabernáculo era uma figura de Cristo, o azeite figurou Cristo sendo ungido pelo Espírito. Em Êxodo 27, 20 a 21, notamos que o interior do tabernáculo era iluminado pelo uso de óleo de oliveira. Como os pertences eram tipos de Cristo, a interpretação é fácil. Sem a iluminação do Espírito de Deus, ninguém poderia ver as glórias do nosso Salvador. Água. A água é um tipo comum do Espírito Santo na salvação. A água é a fonte da vida. Da mesma forma, é a presença do Espírito que traz vida e fruto espiritual para as nossas vidas. Gálatas 5:22, Isaías 44:3, Atos 2:37. Os remidos também têm uma fonte abundante do poder do Espírito. João 7:38. É necessário água para a limpeza. É o Espírito que limpa nossos corações na regeneração e continua nos purificando quando diariamente nos aproximamos de nosso Pai Celestial. Tito 3:5, Êxodo 29:4. Vento. O vento é invisível na sua obra. João 3:8. O vento não é controlado pelos homens. O Espírito Santo é soberano em suas operações. A presença do vento é percebida pela sua influência. Da mesma forma, a presença do Espírito Santo é conhecida pela sua influência nos corações. O vento é poderoso. Atos 2:1-2. Fogo. Em Atos 2:3 vemos que o fogo era um sinal da presença do Espírito. Vemos no Antigo Testamento que o fogo é uma evidência da presença do Senhor. Êxodo 3:2, da aprovação do Senhor, Levítico 9:24, e proteção do Senhor, Êxodo 13:21. Em Apocalipse 4:5, o Espírito é simbolizado por 7 lâmpadas de fogo. Dons e frutos do Espírito. Sem dúvida, o uso mais comum dessa linguagem figurada é usada para apontar o resultado, a evidência de uma vida cheia do Espírito, chamada de dons ou frutos. 1 Coríntios 12, Gálatas 5:22-23. E isso que significa ser cheio do Espírito, estar sob o comando do Espírito Santo de tal forma que uma vida de milagres seja evidente, uma colheita abundante de frutos do Espírito, que todo fiscal de frutos na congregação pode ver. Assim, ele habita nos crentes, é seu intercessor. Os ensina na verdade, os capacita dando-lhes dons espirituais, os conduz à santificação contínua, os guia em toda a verdade, gera neles o fruto do Espírito, que contrasta com as terríveis obras da carne,
e os preserva firmes até o fim, pois ele próprio é o selo que marca o povo de Deus, a garantia que concede a certeza da salvação àqueles que foram justificados. João 14, 17 e 26, Romanos 8, 9 a 26, Hebreus 2, 4 e 10, 5. Conclusão: ele deseja ter um relacionamento conosco, mas precisamos desejar isso, porque ele é educado e respeita a nossa escolha. Depois de conhecer mais da terceira pessoa da Trindade, como resultado, espero que você deseje ter um relacionamento pessoal com ele. Portanto, você precisa querer. Isso mesmo, Deus respeita e não vai forçar. Ele é gentil, porque ele disse: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Zacarias 4:6. Da mesma forma que ele esteve presente na criação e nos demais momentos da história bíblica, ele está conosco agora, agindo no coração de cada crente. Não viva sem a presença do meigo consolador ao seu lado, mas convide-o, busque-o e faça o que for preciso para ser íntimo dele.